A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje vamos dar início a mais um estudo. Vamos falar hoje sobre a igreja primitiva. Peço perdão aos irmãos que não estava gravando nesses quase 2, 3 semanas, porque eu estava fazendo a mudança de casa. E os irmãos sabem como é mudar de casa. Você tem que pintar outra casa para entregar, você tem que fazer alguns ajustes na casa nova, tem que montar os móveis. Tudo isso demorou um pouco de tempo, né? Agora que já estamos mais ajustados, já estamos mais organizados em casa, eu tirei hoje, segunda-feira, para fazer esse estudo juntamente com os meus irmãos sobre a igreja primitiva, que foi a igreja direcionada pelo Espírito Santo, a primeira igreja primitiva depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a qual foi dirigida pelo presbítero Pedro e guiada pelo Espírito Santo. Então são os ensinamentos de Jesus Cristo, nada mais é a igreja primitiva, e a igreja dos nossos dias também deveria ser os ensinamentos de Jesus Cristo. É um povo que anda zeloso, é um povo que anda separado do mundo, é um povo que anda na santificação do corpo, da alma e do espírito. É um povo que vive verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Então nós vamos ver que a primeira igreja primitiva, dirigida pelo presbítero Pedro, tinha as mesmas características de Jesus quando estava aqui na terra. Então vamos começar com Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos só explanar a palavra, aí nós vamos entender e ver a simplicidade da igreja, mas cheio do poder de Deus. Assim era Jesus quando estava na terra, um homem simples, um homem amoroso, um homem que exortava quando precisava exortar, um homem que era separado do mundo, mas cheio do poder de Deus. Essa é a igreja. Jesus veio e deixou aqui na terra a sua marca, deixou aqui na terra um grande exemplo de como que deve ser a igreja aqui na terra. Vamos ver Atos capítulo 1, versículo 13 e 14 fala assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, nesse primeiro capítulo, do versículo 13 e 14, nós vamos ver que os apóstolos, eles tinham a promessa de Jesus Cristo, que ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito Santo. Então, o que eles fizeram? Jesus disse: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto se revestissem de poder. Então eles permaneceram ali em Jerusalém, permaneceram reunidos. Então eles se juntavam e oravam, suplicavam a Deus e persistiam e perseveravam em orações. Para quê? Para que Jesus pudesse enviar o Consolador. Então no capítulo 2 de Atos, o povo que esperava a promessa do Espírito Santo, eles perseveravam e eles estavam reunidos no mesmo lugar, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos ver que eles perseveravam em oração. Todo mundo estava no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma busca, porque sabia que se tivesse discórdia, sabia que se tivesse desunião, Jesus não ia enviar o Consolador. Jesus não ia enviar o Espírito Santo. Então eles estavam unânimes, todo mundo clamando, todo mundo buscando na mesma fé, no mesmo amor, persistindo e perseverando. Então ali eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra de Deus vai falar em Atos capítulo 2 e a partir do versículo 14, que Pedro, tomando a palavra, ele pregou o arrependimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, quando nós somos cheios do Espírito Santo e nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, nós pregamos o arrependimento, nós pregamos a morte e a ressurreição de Jesus. Não é prosperidade, não é bens materiais, que nem a gente vê nos dias de hoje. Então,
Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Nós vamos ver que Jesus, ele pregava o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. E quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles também pregaram o arrependimento dos pecados. Eles pregaram a palavra de Deus e isso trouxe o arrependimento dentro da vida daquelas pessoas. Atos capítulo 2, versículo 37 fala assim: muitos dos que ouviam sentiam arrependimento em seu coração e deixaram a Jesus Cristo e aceitaram, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas almas. E muitos foram batizados e quase 3.000 almas se juntaram aos irmãos. E a partir daí, deu-se início à primeira igreja primitiva de Atos, liderada pelo presbítero Pedro. É isso que ele fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ele vai falar que ele era presbítero, ele não era pastor, ele era presbítero. Então, a primeira igreja primitiva foi dirigida pelo presbítero Pedro. Atos capítulo 2, versículo 42 fala assim, que eles perseveravam na doutrina. Então eles perseverar quer dizer permanecer naquilo que eles foram ensinados, ou seja, na santa doutrina do Senhor. Jesus ensinou eles a viver separado do mundo, a ter os bons costumes, porque até mesmo a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a gente vai ver, quando a gente está andando na rua, ou quando a gente está separado para Deus, as pessoas zombam de nós, as pessoas falam, agora que você é crente, você não vai mais na praia, você não assiste futebol, você não assiste televisão, você não tem WhatsApp, você não tem Facebook. Deus não quer isso não. Por quê? Porque eles vivem um Deus que só quer o seu coração. Hoje em dia a igreja dos dias de hoje prega isso, que Deus só quer o seu coração. Então ele quando vê uma igreja que persevera na doutrina, ou quando as pessoas vê que os irmãos estão separados do mundo, eles querem zombar. Por quê? Porque eles ainda não tiveram conhecimento da verdade. Então vai falar em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina, na comunhão. Ou seja, eles eram unidos, eles viviam unidos em tudo. Tudo que eles faziam, eles estavam unidos, viviam em comunhão uns com os outros. Então, eles estavam todos de acordo, numa só fé, num só amor, num só pensamento, numa só concordância. E olha que legal que fala a palavra de Deus, no partir do pão. Ou seja, eles eram simples. Eles partiam o pão entre eles. A Bíblia vai falar que eles tinham tudo em comum. O que quer dizer esse tudo em comum? É que ninguém queria ser maior do que o outro. Se um tinha 2 chinelos, um dividia com o outro chinelo. Se um tinha 2 túnicas, um dividia a túnica com o outro. Se alguém tinha algum dinheiro, ele se dividia com o seu próximo. Vai falar aqui na palavra de Deus. Então eles viviam em comunhão, eles tinham tudo em comum. Então eles eram simples, eles eram humildes e aprenderam que tudo aquilo que eles possuíam não era exclusivamente deles, mas que deveriam pensar e ajudar o seu próximo. Ou seja, tudo que possuía não era só deles, mas também dos seus irmãos, do seu próximo. Então, se eles tinham riqueza ou se eles tinham herdades, vai falar a palavra de Deus que eles vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Ou seja, a igreja, a primeira igreja primitiva, ela era próspera, porque os irmãos pensavam em ajudar o seu próximo. Hoje em dia não é desse jeito. Hoje em dia, quando alguém convida alguém para ir na sua casa, ele quer mostrar os seus bens, ele quer mostrar o seu carro, ele quer mostrar a sua casa, ele quer dizer que Deus está prosperando ele e não está prosperando aquele irmão que está desempregado, porque por muitas vezes eles querem falar que o irmão que está desempregado está em pecado. Ou por muitas vezes ele quer dizer que o irmão que está tanto tempo pagando aluguel está em pecado também. Só que Jesus não ensinou nada disso, porque Jesus falou que nós não devemos buscar as coisas da terra, mas nós devemos buscar as coisas do céu. Então nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2, versículo 43, fala assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Cada alma que era salva, batizada, seguia a Jesus com temor, temendo a Deus, temendo entrar na presença de Deus, pois sabiam
pois sabiam que através das pregações dos apóstolos, que era necessário abandonar o mundo, era necessário abandonar as paixões da carne, para que eles pudessem assim herdar o reino do céu, e assim faziam todas as coisas com amor, temor e tremor a Deus. Todos aqueles que eram agregados na igreja de Jesus Cristo, eles eram ensinados a ter temor, tremor de Deus. E eles eram ensinados a se afastar das coisas do mundo. Eram ensinados a se afastar das paixões da carne. E hoje nós não vemos mais isso. Hoje em dia é uma bagunça terrível. Hoje em dia é a vaidade, a sensualidade, a sexualidade. Hoje em dia a tecnologia tem entrado tão grande dentro das igrejas que a gente vê que a igreja está parecendo baile. Estamos vendo que a igreja está parecendo cinema, com um monte de telão e tudo quanto é canto dentro da igreja. E isso são coisas que desagradam ao Senhor. E Deus, ele operava grandemente no meio do povo, pois o Espírito Santo tinha liberdade para agir na igreja, pois o povo andava santificado no corpo, na alma e no espírito. Então o povo procurava se santificar para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. Eles não tinham aquele pensamento de que eu aceitei Jesus, eu já sou salvo. Não. Nem hoje é assim. Se a gente aceitar Jesus, a gente vai falar que a gente já é salvo? Não. Se a gente não se separar do mundo, a gente não vai ser salvo. Se a gente não viver uma vida de santificação, a gente não é salvo. Muitos estão usando a graça para falar, pela graça nós somos salvos, então eu já sou salvo. Não, irmão. Se você for ficar na graça e tiver no pecado, você nunca vai ser salvo. Por isso que o apóstolo Paulo exortou os Gálatas falando, insensato Gálatas, como pode vocês começar no Espírito e agora terminar na carne? Depois ele vai falar assim, vós foste chamado à liberdade, mas não usais da liberdade para dar ocasião à carne. Isso o apóstolo Paulo falou. Ele estava falando, não usa da graça, que a graça é um favor inemerecível. Não use da graça para continuar na prática do pecado, para continuar no erro, para continuar fazendo as coisas do mundo. Então, hoje em dia nós temos que entender que se a gente aceitar Jesus, ou que se a gente falamos que somos cristãos, nós temos que se separar do mundo. Nós temos que viver uma vida em santidade. Então aqui nós vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós vamos entender que aqueles que se convertiam, eles estavam unidos junto com a igreja. Não tinha aquela acepção de pessoa que nem tem hoje em dia. Quando Deus levanta uma pessoa, irmãos ficam com inveja, irmãos querem se levantar contra o ministério dos irmãos. Não, ali eles tinham tudo em comum. Um ensinava o outro. Quem aprendia isso, ensinava o outro. Olha, isso é o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Não isso que nós vemos na igreja hoje, um irmão querendo ser maior do que o outro, um querendo pregar mais do que o outro, um querendo louvar mais do que o outro. Isso não é o amor. Então, aqueles que se convertiam estavam unidos com a igreja e eram acolhidos por todos, e todos, no geral, tinham tudo e todas as coisas em comum, ou seja, nenhum deles queria ser maior do que o outro. Se um não tinha o que vestir, ou o que comer, ou o que calçar, os irmãos se ajuntavam e ajudavam aqueles que não tinham essas coisas. E assim todos se ajudavam uns aos outros, sempre com a humildade, com a mansidão e sem querer aparecer ou sem querer ser reconhecido, porque sabia que a sua recompensa viria de Deus. No verso 45 do capítulo 2 de Atos, verso 45, vai falar que quem tinha riquezas, fazendas, propriedades, vendia e trazia aos apóstolos, e eles dividiam para todos aqueles que tinham alguma necessidade. E assim, na igreja, não havia quem passasse fome, pois Deus supria todas as necessidades do seu povo. Todos tinham o que comer. Então, irmãos, hoje em dia também é desse jeito, porque uma grande parte da maioria trabalha. E uma outra parte, Deus ainda não abriu as portas. E por que hoje nós não queremos fazer igual a igreja primitiva, dividir com o nosso irmão, suprir a necessidade do nosso irmão, enquanto Deus não abre a porta para ele? Porque nós não queremos sofrer junto com os nossos irmãos, sendo que a primeira igreja primitiva fazia isso.
supria a necessidade do irmão, sofria junto com o irmão, estendia a mão para o seu irmão. Eles não olhavam para ver se o irmão estava 5, 6, 8, 10 meses, um ano desempregado, não. Eles estendiam a mão e ajudavam aqueles que tinham necessidade. E hoje nós vamos ver muita avareza no meio do povo de Deus, o povo ligado ao dinheiro, o povo tendo avareza, tendo amor ao dinheiro. Sendo que a palavra de Deus fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Hoje, se o irmão tem 50, o irmão quer guardar em vez de ajudar aquele que está precisando. Hoje, se o irmão tem 20, ele pensa assim: vou guardar os 20, quem sabe amanhã eu preciso. E vê o irmão na necessidade e não ajuda o irmão. Então, o verso 46 e 47 do capítulo 2 de Atos, eles perseveravam como se fossem um só, adorando no templo, orando, buscando e ganhando almas para o Senhor, partindo o pão em casa juntos, com muita alegria e simplicidade e humildade no coração, sem querer convidar o irmão para mostrar seus bens ou riquezas, mas por amor aos irmãos e por se alegrar de que almas e mais almas estavam sendo salvas e juntando com a igreja de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então aqui nós vamos ver no versículo 45 e 46 que eles se alegravam realmente com as almas que se convertiam, se alegrava com os irmãos que começavam a crescer espiritualmente, se alegrava com os irmãos que começavam a abandonar as práticas mundanas. Então tinha que ser pregado sim, tinha que ser ensinado sim. Assim como nos nossos dias tem que ser pregada a doutrina, tem que ser ensinada a doutrina, mas nós também temos que amar o nosso irmão. Aquele que ainda está fora da doutrina, nós temos que amar, orar por ele, jejuar por ele, para que Deus possa libertar ele. E não ver a irmã de salto, ver a irmã com o cabelo pintado, ver a irmã com o cabelo cortado, ver o irmão de bermudão, ver o irmão de tênis de marca que é ilícito usar, e ali julgar o irmão, criticar o irmão ou apontar o irmão. Não, irmãos, nós temos que deixar disso. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, mas principalmente nós temos que amar o nosso irmão. Igual a igreja primitiva fazia, pregava, ensinava, mas eles amavam até Deus ir lá e transformar a vida deles. É assim que tem que ser. Nós temos que pregar a doutrina, ensinar a doutrina, mas principalmente em amar aqueles que estão fora da doutrina, para que Deus possa transformar grandiosamente a vida deles. Então aqui nós finalizamos, irmãos, esse pequeno estudo sobre a igreja primitiva. Perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina, no partir do pão e principalmente no amor. Que nós venhamos refletir sobre a nossa vida, se verdadeiramente estamos amando o nosso próximo, principalmente aqueles que estão fora da santa doutrina do Senhor, principalmente aqueles que ainda não tiveram o conhecimento da verdade, que é necessário nós se separar do corpo, da alma e do espírito do mundo. É o que fala no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo de 23. E o Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito. E também vai falar em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esses que não vivem a santificação do corpo, da alma e do espírito e acham que Deus só quer somente o seu coração, esses ainda não tiveram o conhecimento da verdade. Mas vamos orar para que Deus possa transformar a vida de cada um deles. Vamos orar para que Deus possa mudar e modificar os pensamentos deles, para que eles possam também, assim como nós, ter o conhecimento da verdade e entender que é necessário se separar para o mundo, do mundo, é necessário se separar para Jesus e é necessário viver uma vida de santidade para com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.